Eu sou o padre Jorge Bernardes, da paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui em São Paulo. Nós estamos hoje aqui conversando com essas duas pessoas que eu gosto muito. São paroquianos, frequentam a nossa comunidade e têm dado uma colaboração extraordinária nesse momento em que nós estamos vivendo essa situação especial em nossas vidas. Apresento a vocês o Andrés e a sua esposa Jaqueline, e depois eles vão poder falar também do seu trabalho, vão poder se apresentar e mostrar também a sua bela família. Esse nosso encontro tem por objetivo ajudar as pessoas que estão em casa, em isolamento social, a passarem por esse momento difícil em nossas vidas. Tenho recebido como padre procura de pessoas que estão tendo muita dificuldade em viver esse momento. Claro, é uma situação nova para todos nós, mas nós precisamos nos apegar naquilo que para nós é essencial. Então, para que nós possamos desenvolver essa capacidade de resistir, de superar, de enfrentar com dignidade esse momento, sem nos esquecermos também da nossa responsabilidade social, isto é, nós temos que prestar atenção às pessoas que estão ao nosso lado, aquelas pessoas que precisam de nós. É por conta disso que nós criamos, então, essa conversa, esse momento, para ajudar as pessoas a elas terem condições de criarem em si força, coragem, esperança, despertando assim essas suas potencialidades, os dons que Deus confiou a cada um de nós. Então, apresento esse casal, ele vai falar um pouco de si e depois nós vamos começar uma conversa muito simples. Olá. Oi, Padre Jorge Bernardes, muito obrigado por essa oportunidade, né, desse diálogo. Meu nome é Andrés Antunes, eu sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e também coordeno o Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP, onde fazemos acolhimentos aos estudantes da universidade, aos jovens que passam por momentos de crise. Nós já fazíamos isso há 2 anos, agora vem a época da pandemia. Então, nós estamos adequando os nossos acolhimentos para esse momento de pandemia e que vai passar. E também nós vamos ter que observar como será o efeito de toda essa situação pós-pandemia. Com a certeza de que cada jovem, cada criança, cada adulto, como o Padre Jorge falou, tem um potencial para poder desenvolver, transformar e enfrentar essas situações as quais todos nós estamos vivendo. Então, é uma oportunidade, assim, poder falar para vocês, poder falar para a comunidade, uma comunidade que participamos. Padre Jorge é uma pessoa que batizou os nossos filhos, né? Nós temos uma menina de 2 anos e meio, um menino que vai completar 15 anos de idade. A minha esposa também vai poder falar, mas eu tenho certeza de que tudo que nós falamos e expressamos do ponto de vista da nossa família, das dificuldades, dos aspectos bons, são coisas que estão muito seguras para nós. Então, nós não nos preocupamos, de certa forma, em estar expondo alguma coisa da nossa pessoalidade, da nossa vida. Por quê? Porque isso mostra também que os psicólogos, eles são pessoas que têm sentimento, têm uma família, que têm sofrimento, mas também têm alegrias. Somos pessoas comuns, quaisquer outras. Escolhemos essa profissão. É uma profissão que procura ajudar alguém. Na minha perspectiva, eu tenho observado muito que toda pessoa que procura ajuda, seja com o Padre Jorge, com um psicólogo, com qualquer outro profissional da área da saúde, ou mesmo, né, de qualquer outra possibilidade, é um passo de sabedoria. Porque a pessoa está procurando pessoa que ela confia para poder falar algo muito importante da sua vida. Então, esse diálogo, essa conversa, é a possibilidade de poder transformar uma coisa que, num primeiro momento,
visto como uma crise, como algo fechado, como sofrimento sem fim. A possibilidade de transformar e dar trânsito. Eu sempre faço uma imagem de um barco, por exemplo, que tem que ir de um lugar para o outro. Nessa passagem, o mar ele pode estar calmo, só que o mar também pode estar agitado, envolvido por uma tempestade muito grande. Mas ele vai chegar do outro lado. Então, o diálogo, a conversa, o compartilhar experiências é esse barco que vai possibilitar que a gente possa ir para um lugar, para um outro momento. Certeza de que todas as situações que a gente vive, com sofrimento, com alegria, elas vão passar e vão nos transformar para melhor, mesmo que a nossa dor seja muito grande, mesmo que o sofrimento seja intenso, mesmo que nós não acreditemos que a gente possa sair disso. A vida vai nos mostrando que é possível sim. A partir dessa possibilidade, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, de conversar, de conhecer um pouco o outro, sempre com muita humildade, porque eu tenho certeza dentro de mim que os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, eles têm uma verdade possível, mas nós somos habitados por centenas de verdades, milhões de verdades. Ninguém tem a verdade absoluta. Somos pessoas, né, de carne e osso, que podemos ajudar muitas pessoas, mas outras nós não conseguimos ajudar. Por isso que aquela pessoa que procura ajuda, seja por um telefonema, por um e-mail, né, querendo conversar alguma coisa, já é um passo muito importante e um passo de sabedoria. Por quê? Porque ela vai trazer um saber, que é fruto daquilo, tudo que ela está vivendo. Isso merece atenção, merece cuidado, merece interesse e disponibilidade da nossa parte, seja do Padre Jorge, do psicólogo, do profissional de saúde. Então, sabe, poder utilizar esses recursos que a gente está tendo aqui pela primeira vez também é uma novidade para nós. Apesar de eu, na minha profissão, trabalhar muito com tecnologia, né, eu sempre evitei um pouco poder conversar, né, com pessoas, nas reuniões de trabalho, com pacientes, pelo meio virtual, sempre priorizando a presença. Só que nesse momento em que a gente está vivendo, e que vai passar, sem dúvida nenhuma, tem que ficar atento no distanciamento social. Estamos todos aprendendo a riqueza e as possibilidades que a tecnologia nos oferece, né? E podendo ter também sentimento de reagir, poder responder de um modo muito afetivo, né? Com essa tecnologia. Então, é mais ou menos isso que eu teria para dizer num primeiro momento. Eu passo a bola para o Padre Jorge. Mas vamos ouvir a Jaqueline também. Olá, Jaque, tudo bem? Oi, obrigada, Padre Jorge, por esse convite. Eu sou psicóloga do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e, como o André falou, eu também tive que ampliar um tanto a minha prática, né, no meu trabalho, porque eu trabalho no Hospital Dia com pacientes em crise, normalmente pacientes graves, psicóticos, neuróticos graves, pacientes que, se a gente não tivesse esse recurso, né, do Hospital Dia, provavelmente estariam internados, né? E nós tivemos que fazer todo um arranjo para que pudéssemos continuar oferecendo essa assistência a esses pacientes, né? E também aos alunos que passam conosco fazendo suas residências, mas também nós nos vimos com uma nova tarefa, né? Que é
acolher os profissionais da linha de frente. E isso tem sido um ensinamento muito grande para mim, para a equipe e para os colegas que estão enfrentando esse momento. Eu acho muito importante o que o Andrés falou do vai passar, né? Que é algo que eu tenho levado sempre nos meus dias, que é o caráter transitório do que a gente está vivendo. Isso não quer dizer que não vai deixar marcas difíceis, pesadas, perdas, enfim. Tudo que muda na nossa vida não traz só coisas agradáveis, né? Às vezes trazem marcas muito difíceis de elaborar. Mas eu acho importante que a gente tenha em vista a questão do caráter transitório, né? Porque quando a gente está com um problema muito grande, parece que aquilo nunca vai passar. E muitas vezes a gente fica submerso no medo de que aquilo vai ser o resto da vida, e o resto da vida é muito tempo, né? Então eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente se sentir muito angustiado, com muito medo, a gente pense que isso vai passar e que vai ser transitório. E o que de criativo a gente pode fazer para que esse momento transitório seja menos pesado? Porque todos nós vamos ter que passar por isso, querendo ou não. Então, como é que a gente transforma esse momento num momento de crescimento, de composição, de aprendizado, de transformação, antes de qualquer coisa? E eu estava pensando nessa imagem que o André falou do barco, né? E eu penso que, independente da maré, se a gente tem alguém que mantenha a calma na viagem, vai ser muito difícil naufragar. Tem que ter alguém que fale, calma, alguém colocou a âncora? Alguém pegou a boia? Pera, onde que está a água potável? Tem que ter um pouco de calma para se pensar qual é o recurso que a gente tem para poder enfrentar. Então, eu acho muito bom da gente estar conversando, porque conversando, eu também estou escutando o que eu estou dizendo, isso é bom para mim, isso é bom para minha família, isso é bom para o meu trabalho, porque é um momento em que eu também ganho mais repertório de reflexão para quando os pacientes falam comigo coisas muito difíceis, né? E eu estou podendo expressar um pouco do que eu estou vivendo. Então, isso é uma oportunidade muito boa, né? Então, eu agradeço esse momento e vamos continuar conversando. Muito bem. Você falou em imagens, repetindo aquilo que o Andrés havia falado sobre a barca. Eu queria chamar a atenção para uma outra imagem muito bonita. Hoje é domingo, dia do Bom Pastor. Nós estamos vivendo esse tempo chamado Pascal. É um tempo que traz a esperança. Páscoa é ressurreição, é renovação. Páscoa é nascer para a vida. E justamente hoje, nesse domingo, nós temos aqui à nossa frente a imagem do Bom Pastor. Essa belíssima figura de Jesus que carrega nos ombros a ovelha ferida, a ovelha machucada, a ovelha perdida. Ele não deixa ninguém para trás. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Portanto, nós podemos dizer que Jesus é aquele que cuida de nós, de cada um de nós. E a sua atitude nos ensina também a cuidar de nós mesmos, mas também a sermos cuidadores de outros. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, a nossa humanidade está sendo posta à prova. Então, eu tenho presenciado situações de extraordinário empenho, pessoas que se dedicam assim a cuidar de outras pessoas nesse momento difícil, mas também eu tenho convivido e tenho recebido muita informação de pessoas que não estão conseguindo lidar nesse momento. Então, elas estão vivendo assim muita angústia, elas estão vivendo essa ansiedade,
elas estão vivendo este momento como se fosse uma opressão, uma prisão, em que elas não foram preparadas para viver esse momento. Então, algumas pessoas têm me relatado situações difíceis, como, por exemplo, questões sobre suicídio. Então, eu posso entender que a pessoa fale isso para o padre com uma certa liberdade, mas eu gostaria que nós pudéssemos trabalhar essa questão também importante nesse momento, sob um outro ponto de vista, o ponto de vista daquele mundo emocional que os psicólogos, os psiquiatras, eles têm por excelência o trabalho. Então, eu dou a minha contribuição como padre, mas eu gostaria muito que vocês também, na sua área, na sua especialidade, pudessem ajudar essas pessoas a trabalharem a si mesmas, os seus sentimentos. Podemos fazer isso? Conversar um pouco? E também queria dizer, antes de passar a palavra, que essa nossa conversa, ela tem a intenção de ser inclusiva, né? Então, assim que a gente tiver os recursos, as pessoas que nos ouvem poderão interagir conosco, fazendo perguntas por escrito. Vamos pensar num jeito de fazer isso acontecer. É muito importante, Padre Jorge, o que o senhor está falando. Eu acho que a questão do suicídio, ela precisa ser realmente dialogada, conversada. Há 2 anos atrás, nós tivemos casos de suicídio na universidade que foram noticiados pela grande imprensa. E a partir daí a gente começou um trabalho para ouvir, de fato, né, os jovens, o que estava acontecendo, podermos aprender com eles. Né? Há muitas pessoas que estudam há muito tempo essa questão, né, do suicídio, e o senhor falou de uma palavra que é muito importante e que sempre vem junto com o suicídio, que é a questão da esperança. A esperança, nós sabemos, ela há algo da temporalidade, algo da espera, algo de uma situação que às vezes está completamente fechada na vida de uma pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, um adulto e também em idosos, né? Essa possibilidade que nós temos aqui e que teremos em outro momento de poder conversar com pessoas da comunidade, isso é muito importante. Porque passar dados, passar conteúdos de pesquisas, isso não é muito difícil. Inclusive, se encontra na internet muita coisa boa. O Ministério da Saúde tem trabalhado, né, há mais de 10 anos para tentar reduzir, né, o índice de suicídio em nosso país, acompanhando a Organização Mundial de Saúde. E agora nós estamos vivendo numa situação que é muito nova para todos nós. Porque tem algo que todos nós vamos concordar. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Sabemos que nós vamos passar por isso. Por outro lado, que fala que nós não temos certeza do que acontecerá amanhã. Então, se uma pessoa já tinha problemáticas em relação à sua própria vida, a se perguntar qual é o sentido da minha vida, mesmo que a pessoa tenha um emprego ou não tenha um emprego, a questão de pensar na própria vida pode atingir o empregado como o desempregado. Atinge a pessoa que vive, vamos dizer assim, nas melhores condições econômicas, socioculturais, como aqueles que vivem numa comunidade na periferia, numa favela. Ou seja, o sentido da vida independe da questão econômica. E ainda se soma essa situação de pandemia, realmente isso pode afetar algumas pessoas. Nós temos observado que conseguimos ajudar aqueles que procuram ajuda, aqueles que estendem a mão e que pedem, por favor, me ajude para alguma pessoa. Esses a gente consegue ajudar. Outros, a gente fica sabendo. Não foi possível. Só vem a notícia. A pessoa vive numa solidão, num isolamento
tão grande que fica difícil realmente, até a quem está próximo, saber o que estava acontecendo. Isso muitas vezes surpreende os próprios familiares. Então, é uma situação muito complexa, né, que inclusive os próprios filósofos, né, sempre se depararam com essa situação, naquela pergunta fundamental, ser ou não ser, eis a questão. Então, sabe, eu tenho um colega que ele diz assim, que o ser humano é uma questão ambulante. Ele é um ponto de interrogação sempre em movimento. Então, sempre fica aquela dúvida, será que eu continuo, será que eu paro? Né? E fica aquela tensão muito grande. O melhor remédio é a palavra, é a possibilidade de dialogar, de conversar com alguém. Se essa pessoa, com toda a atenção que tenha, consegue dar esse passo, com certeza haverá algum terapeuta, algum lugar querer ajudá-lo e poder ultrapassar esse momento que às vezes é de uma grande crise. Porque o que a gente observa é que, elaborando a situação que está acontecendo, podendo encontrar junto com a pessoa um sentido que ela está podendo ver, mas ela intui que tem sentido. Ela intui pela pergunta que ela faz para a pessoa que ela está pedindo ajuda. Então, existe uma possibilidade. A gente vai percebendo que a pessoa começa a compreender alguma coisa do percurso da sua vida, da sua história, quando conversa com alguém. Né? O ser humano, o Senhor falou hoje na missa, né? Deus sabe que o ser humano não é só, mas que ele se sinta só. Só sente solidão aquele que sabe o que não é a solidão. Se a gente pega uma pessoa no meio do sertão, uma criança que nunca viu o mar, e pergunta para ela, você gostaria de conhecer o mar? Ela não vai saber. Ela nunca sentiu o mar. Ela nunca viu o mar. Então, ela não tem o que dizer. Então, uma pessoa que se sente sozinha, que já viveu, em algum momento da vida, um cuidado. E é muito importante para ela retomar esse cuidado, ela poder dialogar e conversar com alguém. Esse é o melhor remédio, Padre Jorge. Diálogo. Um diálogo que seja encarnado, um diálogo que seja afetivo, um diálogo que essa pessoa encontre terapeuta interessado na vida dela, interessado no percurso da vida dela. Um terapeuta que realmente queira compreender aquela situação e jamais explicar. Porque o terapeuta, ele é um profissional, é verdade, mas ele não sabe o que a pessoa sente, efetivamente. Só a pessoa sabe. Mas nós podemos ajudá-la que ela possa se reposicionar diante da própria vida. Mas é a própria pessoa quem tem esses instrumentos, essas ferramentas. Elas vão apenas ajudar. Antes de passar a palavra para a Jaqueline, só para colocar uma pitadinha ainda no que você está dizendo, nem sempre a pessoa que está mais perto é a pessoa indicada para ouvir. Nem sempre é um familiar, nem sempre é o melhor amigo. Às vezes a pessoa precisa procurar de fato um terapeuta, uma pessoa que seja especializada no assunto, uma pessoa que poderá, numa situação de autoridade, dar a ela uma dimensão melhor e maior do seu problema existencial. Não é isso, Jaqueline? Não, com certeza. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito diferente do que é de fato um profissional da saúde mental. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou louco, eu não tenho uma série de preconceitos mesmo, né? E eu falo, o que quer dizer ser louco? Né? Então quer dizer que nós todos somos absolutamente normais, nós não temos problema nenhum, a gente está sempre equilibrado em todas as situações. Não é assim. Né? Mesmo os profissionais de saúde mental também têm problemas de saúde mental. Né?
E eu acho que o importante é a gente exercer a humildade antes de qualquer coisa. Se a gente está desesperado, né, com uma questão importante relacionada ao sentido da vida, eu sei que é difícil procurar ajuda, né? Às vezes não tem nem força para pensar que existe alguém que pode ajudar, né? De tão desesperado que se sente. Mas eu acho que o diálogo, a possibilidade de se pensar junto numa situação, mesmo que muito difícil, é a melhor maneira da gente procurar saídas, respostas, acolhimento, carinho, né? Eu acho que, inclusive, quando a gente conversa, a gente compartilha sentimentos que às vezes a gente vive muito só, esses sentimentos, e eles ficam como que presos dentro de nós. Então, no momento em que a gente conversa com uma outra pessoa, a gente abre um campo afetivo de troca, né? Isso em si já é a cura, já é a resposta, já é a possibilidade. É compartilhar com o outro que também vive na sua humanidade muitos desesperos. Tá certo que o profissional de saúde mental, ele tem uma tarefa de colocar um pouco de lado o próprio desespero para poder escutar qual é o desespero de quem procura. Mas ele parte do próprio desespero para compreender o que está acontecendo com aquela pessoa que está ali conversando e pedindo ajuda, né? Então, nós não somos perfeitos, nem temos as respostas, mas a gente tem o colo, a possibilidade de acolhimento, né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer também que a gente está num momento de muito luto, não só de luto pela perda concreta de pessoas, mas o luto de uma mudança no mundo muito importante. Então, eu acho que a gente tem que considerar que existe um lado de nós que se contamina sim com essa perda de algo que existia antes e que não vai existir mais da mesma maneira. Pode sim melhorar muito, né? Eu acho que a gente tem que contar com isso, mas a gente também está se despedindo, a gente também está trabalhando o nosso luto dos dias que não vão ser mais iguais. Então, eu acho que alguém que já tem uma predisposição a viver esse momento de um jeito muito difícil, ele tem mais chance de se contaminar com esse luto de uma maneira limitante, né? Eu me lembro que teve um período que as pessoas me perguntavam muito, mas por que tem tantos jovens que estão se suicidando? Então, um sugestiona o outro. Não é bem assim, né? A gente não é sugestionado do nada se a gente não tem alguma questão que a gente é tocado por aquela sugestão, né? Então, eu acho que a gente está em um momento que suscita esse assunto da morte, né? E da morte colocada como um alívio, como eu vou me suicidar, então vai acabar toda essa dor. Mas será que precisa ser assim? Será que esse é o único desfecho, a única possibilidade? Por que não se dá uma chance, né? Antes de passar um ato, né? Eu ontem conversei com uma paciente que me procurou exatamente para me dizer que ela estava num momento decisivo entre se matar e conversar comigo, e ela decidiu então não se matar, e a partir daí ela falou que ela colocou, enterrou, colocou uma pá de cal, uma pedra e uma montanha em cima dessa ideia, né? Que eu achei bonita essa imagem que ela me falou. O que eu disse para ela? Que ela não sou eu que não fui eu que salvei a vida, foi ela que salvou a vida. Foi ela que pegou o telefone e confiou que existia alguma força dentro dela para encontrar uma saída. Foi ela que não tomou, né, a água sanitária que estava no copo. Foi ela que discou, foi ela que me chamou e eu tive a honra de poder acolhê-la nesse momento.
Então, eu me senti a pessoa mais importante desse mundo, por ter conseguido acolher ela nesse momento. Então, não é fraqueza pedir ajuda, não é, dizer eu não posso, eu sou fraco, eu não mereço. Não, é muita força pedir ajuda. E a humildade é a primeira coisa. Vamos aproveitar, né? No momento em que vier esses pensamentos tão intensos, e vamos procurar alguém para conversar, né? Nós estamos para isso, a gente se formou para isso. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa, né? As pessoas têm que nos usar para isso, porque senão qual é o sentido da minha vida também, se eu não puder ajudar, né? Perfeito. Nós estamos encerrando esse nosso encontro de hoje. Esperamos refazer isso aos domingos, né? Então, domingo no finalzinho da tarde, esse bate-papo, a gente coloca para você que está ouvindo, acompanhando com a gente, e nós vamos criar, como nós dissemos aqui, condições de vocês também participarem, fazendo perguntas, trazendo os seus problemas, assim, a sua contribuição, porque nós podemos ajudar as pessoas desta maneira. A Jaqueline falou que o profissional de saúde também está sujeito a todas essas intempéries, também essas mudanças. Eu posso dizer, os padres também estão, os pastores, os religiosos, de uma forma geral, todos nós estamos por conta de nossa humanidade. Como é que nós vamos fazer para cuidar de nós mesmos? Vamos confiar nos outros. Então, nós vamos disponibilizar um número de celular. Nós estamos cuidando disso. Então, domingo que vem, nós vamos apresentar esse número, de tal maneira que as pessoas poderão ligar para trazer perguntas, fazer as suas considerações. Enquanto isso, o telefone da igreja está disponível. Eu vou passar aqui o telefone e você pode ligar. A secretária vai atender, ela está trabalhando em casa, então as ligações caem direto na casa dela, ela atende e ela consegue passar para mim. Então, eu entro em contato com você. O telefone da igreja é 5581-6415. Vou repetir, 5581-6415. Então, a pessoa pode falar com o padre, a pessoa pode se confessar com o padre por telefone, porque nós estamos vivendo uma situação extraordinária, e a partir da semana que vem, a pessoa, quem quer que seja, poderá também falar com os psicólogos, esses profissionais, a quem eu agradeço muito a presença de hoje. Peço que Deus abençoe vocês, que o bom pastor seja aquele seu grande amigo que os carregue também em todas as dificuldades da sua vida. Um grande abraço a todos. Você tem 1 minuto, Jaqueline, para deixar uma mensagem, e você outro, Andrés. Eu queria deixar a seguinte mensagem, que nós estamos todos juntos nesse barco e vamos tentar fazer o melhor desse momento. Eu queria deixar a mensagem só da nossa missão como profissional da área da saúde, que fomos formados e trabalhamos nas universidades públicas, federais, no caso da Jaqueline, estadual, no meu caso. População paga o nosso salário e com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com a paróquia, Padre Jorge Bernardes, é uma missão da universidade pública poder atingir uma parcela significativa da sociedade. Então, para mim, é uma missão muito importante e tenho certeza que a universidade também tomará conhecimento de todo esse trabalho que nós juntos estaremos fazendo aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês, um grande abraço a todos e o conselho, fique em casa. Se tiver que sair, vá fazer o seu trabalho, mas cuidado, o distanciamento social nesse momento é fundamental para preservar a vida. Cuide de si, cuide de quem você ama. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.